Olá minhas amigas, meus amigos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo, o segundo da nossa série aqui falando sobre encadernação. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a popular reforma de livros. Bom, você que está acompanhando a gente aqui sabe que essa série foi pensada para a gente discutir alguns aspectos da formação do encadernador, da encadernadora, e de como realizar esses trabalhos de encadernação dentro de um princípio que favorece o ofício do encadernador, que preserva o fazer artístico da sua forma tradicional e que mantém vivo esse ofício, né, de fato, dentro de uma lógica de patrimônio cultural, de preservação, enfim. E aí, eu comecei essa série falando que muito me preocupa os tutoriais de internet que são feitos a partir de uma mera reprodução de um modelo, né? Isso acaba esvaziando não só o fazer artístico, né, a questão técnica do saber fazer do ofício, mas também o olhar sobre esse ofício, né? Fica simplesmente uma coisa de mera reprodução de um modelo e sem profundidade, sem camada, sem conhecimento, que é fundamental para manter essa prática, esse ofício vivos. E hoje eu vou falar aqui sobre um assunto muito problemático e que não vai ser ponto pacífico, nem todo mundo vai gostar do que eu vou falar aqui, infelizmente, mas eu acho que algumas coisas precisam ser ditas. Bom, em primeiro lugar, isso que a gente chama de reforma de livros, né, é um trabalho que tem um aspecto mais comercial, certo? Então, é preciso entender que esse tipo de trabalho, ele não serve ao propósito de preservação. Ele não serve, certo? Uma reforma de livros não é um trabalho preservacionista. Preste atenção. Uma reforma de livro não é um trabalho preservacionista. Não é um trabalho de preservação. Então esse é o ponto. Tendo consciência disso, né, que você não está preservando o livro, você não está seguindo um protocolo de conservação e restauro, né, de bens culturais móveis, nesse caso, livros, é preciso entender que a gente está trabalhando dentro de uma lógica de mercado. E dentro desse entendimento dessa lógica de mercado, a gente precisa atender a outros critérios que não os de preservação, certo? E o que isso significa? O que isso significa? Quando você viu no nome desse texto aqui, né, o nome desse vídeo, que está lá, deva ou não fazer, a gente parte do pressuposto de que você que faz reforma de livro sabe isso que eu estou falando, certo? Então, o primeiro ponto para fazer a reforma de um livro é você se perguntar se você deve ou não fazer. Por quê? Quando a gente está tratando de livros comerciais, como, sei lá, Harry Potter, como Crepúsculo, como, não sei, livros que são comerciais, que são contemporâneos, são feitos em larguíssima escala e que não têm nenhum valor histórico e nenhum valor cultural, por exemplo, não faz diferença, certo? Se você reformar esse livro porque você quer que ele fique mais bonitinho, que ele fique a sua cara e por aí vai na fé, entendeu? Porque esse livro, estragar esse livro, entre aspas, com uma reforma, não significa estar estragando esse livro de fato, né? E eu vou explicar por que eu estou falando em estragar aqui. Nesse caso, você está só mudando as características principais que foram elaboradas por uma editora que só quer vender esse livro, colocar o dinheiro no bolso e aumentar a circulação e por aí vai, personalizando ele para que fique a cara do seu dono ou que fique com uma estética que agrade mais, enfim. É uma transformação meramente particular, certo? Que está ali dentro de uma lógica extremamente comercial que serve apenas a esse interesse, né? Então você vai lá, reforma, é um livro comercial de larga tiragem, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, o grande problema é se você, que é encadernador, ou que está tentando se formar como encadernador, ou que se coloca como encadernador sem ter formação, né? Se você não sabe identificar se esse livro ele tem valor histórico, cultural ou não. Se chega, por exemplo, uma primeira edição do Grande Sertão Veredas aí na sua mão,
e você simplesmente faz uma reforma colocando materiais como papelão Paraná, como papel craft, pintando com tintas que não tem uma qualidade, né, no sentido de preservação, né, de ser neutra, de ser alcalina, de seguir e atender a critérios de preservação, de conservação e restauro, nesse livro. Quando a gente pega edições como essa, primeiras edições, enfim, edições raras, livros de valor histórico e tudo mais, a gente precisa se perguntar se devo ou não fazer esse trabalho. Isso é de extrema importância. Porque existem muitos e muitos casos que se assemelham ao restauro da Dona Cecília. Lembra da Dona Cecília, lá na Itália, que foi reformar aquele Jesus lá de São Maldonado? Agora eu não lembro a igreja qual era. Mas enfim, e que viralizou aquela imagem e que circulou pelo mundo e tudo mais. Esse é um tipo de problema que acontece diariamente, não só no nosso país, mas em vários lugares, em prol dessa mera comercialização de uma força de trabalho que é, entre aspas, artística, certo? Porque, na verdade, essa mão de obra ela não está preocupada com o bem histórico. Ela está preocupada em fazer um trabalho de arte, que é legítimo, mas que muitas vezes não é pertinente. Eu sei que muitas pessoas não vão gostar disso que eu tô falando, que acham lindas as reformas de livros, que vem no TikTok. O TikTok, a gente vai chegar no capítulo dessa série pra falar só sobre o TikTok, entendeu? Mas é isso, são pessoas que têm públicos gigantescos. Outro dia eu fiquei chocado, cara. A menina tem assim, milhões e milhões e milhões de seguidores e fazendo coisas muito duvidosas em relação a isso que a gente chama de reforma de livros, né? Pegando edições que não são edições para serem reformadas, que são edições que têm valor histórico, que têm um valor que vai além do valor de mercado. E isso é muito perigoso, porque a gente corre o risco de perder o lastro das nossas histórias, perder o lastro do conhecimento que a gente vai fundando ao longo da humanidade, que vai preservando, certo? Então, o livro ele é um signo cultural. Ele, enquanto objeto, ele fala muito sobre a sociedade que o produziu, né, os seus leitores, o que consumiam. Então, existe todo um arcabouço cultural que está por trás desse objeto, que é o livro, e que é um objeto de memória e um objeto de cultura, e que não pode ser negligenciado muitas vezes em prol de uma lógica de mercado. Certo? Você que é encadernador não está gostando do que eu estou falando aqui, pode me chamar depois no direct, vamos conversar, ou então pesquisa um pouco sobre preservação de bens culturais móveis, porque existe uma questão de conflito entre essas áreas, né? Que seria a área da filosofia da arte, que dá conta dessa produção artística, desse livre fazer artístico, e da área que a gente pode até chamar de museologia, que vai tratar desse objeto como um bem cultural, né? Que é a área do patrimônio, e que precisa garantir que esse bem pertença a todos os brasileiros, por exemplo, inclusive os que nem nasceram ainda. Então, é muito importante ter consciência do seu trabalho, que você pode aí, nesse caso, estar fazendo um trabalho igual o da Cecília. E provavelmente você já fez. E que você está danificando um bem cultural de valor histórico inestimável, que valor de mercado nenhum é capaz de dar conta. Certo? Então, esse vídeo não vai ter parte prática, me desculpem, não vai ter um mini tutorial como eu me propus a fazer sempre, porque esse aqui é um papo sério, que eu realmente precisava de mais tempo para tratar com vocês aqui. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso, deixa o seu like, manda para aquele seu amigo encadernador de práticas duvidosas. Ou que ele talvez, na sua inocência, não saiba a importância do próprio trabalho, esse trabalho de interferir em bens culturais, né, de modificar esteticamente e estruturalmente bens que podem ter valor histórico e, portanto, causar um dano, né, cultural irreversível. Certo? Se inscreve, deixa o seu like. E até a próxima.